Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Raimundo Lira. Ele, líder do PMDB, esteve no plenário agora há pouco e participou de uma reflexão que foi feita aqui no plenário da Casa sobre a questão das passagens aéreas. As tarifas de passagem aérea são tema recorrente aqui na Casa, não é, senador? E há um empenho de vários parlamentares para que essas questões sejam revistas, né? E sobre o assunto falamos agora com o senador, que se manifestou, fez várias ponderações sobre essa questão, inclusive sobre cobrança de bagagem, né, senador? O transporte aéreo de passageiros no Brasil, ele está muito ruim. Se nós rememorarmos aí há 20 anos atrás, do tempo da Varig, da Transbrasil e da TAM do comandante Rolim, o comandante Rolim era um empreendedor, sonhador e patriota, criou uma grande empresa, que hoje ela já é uma empresa estrangeira. Então, o nosso transporte está muito ruim. As aeronaves são velhas, não estão sendo renovadas. Elas, no caso da Latam, ela retirou as poltronas e colocou cadeiras tipo ônibus urbano, né? Os preços de passagens são os mais altos do mundo, se você considerar por hora voada ou por quilômetro voado, né? E é uma forma agressiva, extremamente agressiva de trabalhar o mercado. Podemos até dizer que as empresas de transporte de passageiros no país, transporte aéreo, elas estão praticando o capitalismo selvagem. É o capitalismo mais agressivo, o capitalismo mais hostil ao consumidor, o capitalismo que não respeita nem o consumidor, nem o país. O que pode ser feito a partir do Poder Legislativo para que essa situação mude? Porque a gente vê empenho, a gente vê audiências públicas realizadas em comissão temática, projetos tramitando, a questão mesmo de tarifar a bagagem. Assim que houve essa iniciativa, o Senado respondeu com um projeto de autoria aqui do Senado mesmo, né? Projeto de lei que veio aqui do Senado Federal. O que é que pode ser feito, senador? Qual é a dificuldade que o parlamentar enfrenta para tratar desse assunto? Há alguns meses nós recebemos a visita aqui nos gabinetes do presidente da ANAC, que foi uma agência criada para regulamentar o transporte, né? Fazer exatamente a defesa do consumidor junto à força das empresas de transporte aéreo, que hoje são todas estrangeiras, inclusive legalmente, porque a lei brasileira só permite que o capital estrangeiro participe com 20% do capital e elas dominam as empresas, né? E nós falamos aqui com o presidente de que, apesar da tese dele de que cobrando as bagagens iriam baixar o preço das passagens, nós sabíamos que não ia acontecer, por conta dessa agressividade com que as empresas tratam o consumidor brasileiro. A Fundação Getúlio Vargas, ela publicou há alguns dias, há umas 3 semanas atrás, que a partir da cobrança da bagagem das empresas cobrando dos nossos consumidores, o aumento das passagens, o aumento real foi de 35,9%. Então, ou seja, eles estão cobrando as bagagens dos consumidores e ainda aumentaram as tarifas. E a forma de você voar hoje no Brasil, a forma de você se relacionar com as empresas, é uma forma muito hostil e muito agressiva em relação aos consumidores. Vou dar aqui 2 exemplos. Você pede a sua secretária para fazer a reserva de um bilhete de Brasília a João Pessoa, por exemplo, ela chega e diz, olha, o bilhete aqui no horário que o senhor está querendo é R$ 1.200. Então faça a reserva. Ela volta 5 minutos depois, não, já aumentou para R$ 1.900. Né? Aí você fica muito contrariado com essa informação, mas mesmo assim você não tem outro jeito, você diz, faça a reserva, mesmo por R$ 1.900. Ela volta 5 minutos depois, não, passou para R$ 2.600. Então, é uma coisa absolutamente agressiva. Você não tem mais, antes você fazia uma reserva no passado por 24 horas, mantendo o preço, hoje você não faz, mas nem por 5 minutos. É um desrespeito ao consumidor
impressionante. Vou lhe dar outro exemplo. Um cidadão chega, compra uma passagem, dá o seu cartão de crédito, uma passagem, por exemplo, por R$ 2.000, é um trecho, e para daqui uma semana ele resolve, não vai viajar mais, ele pede o ressarcimento e as empresas cobram 50% de multa. Quer dizer, isso não é uma multa, isso é um confisco. E as empresas não têm poder legal de confiscar. Só o Congresso Nacional pode dar esse poder. Então, já disse aqui no Congresso, ou nós aprovamos uma lei complementar permitindo que as empresas de transporte aéreo possam confiscar o dinheiro do consumidor, ou então nós temos que tomar uma medida legal que possa impedir esse confisco, porque é uma coisa absolutamente absurda isso. Há tempos atrás, essa multa era de 10%, uma multa aceitável, né? Porque tem toda aquela tramitação, a burocracia para reverter esse processo, mas 50% é uma posição extremamente agressiva. Inclusive, eu dei um exemplo aí no plenário, que um cidadão vai para o seu banco e saca no caixa um cheque de R$ 4.000, para suas despesas do mês ou a despesa da quinzena, e aí, por precaução, ele bota R$ 2.000 no bolso esquerdo e R$ 2.000 no bolso direito. E ao sair do banco, ele é vítima daquilo que a população chama de saidinha, que é um assalto após o cidadão retirar o dinheiro no banco. E aí chega o assaltante, encosta um 38 no ouvido e diz: passa o dinheiro que você acabou de receber, retirar no banco. Ele enfia a mão no bolso direito e passa os R$ 2.000 para o assaltante, né? Então, ele foi vítima de um assalto em que ele perdeu 50% daquele dinheiro que ele era possuidor, legítimo possuidor. A mesma sensação de que ele está sendo assaltado é quando ele compra um bilhete por R$ 2.000 e no outro dia pede ressarcimento desse valor e recebe apenas 50%. Então, veja que o consumidor brasileiro, ele paga uma das cargas tributárias mais altas do país, né? Tem um serviço público de baixa qualidade, não tem segurança, tudo aqui é muito caro. Eu estava dando outro exemplo aí, o que acontece no Brasil. As estradas brasileiras são muito ruins, a segurança para os veículos é muito ruim e, no entanto, se você paga o IPVA de um Corolla que você paga aqui no Brasil, você dá para pagar o IPVA de 60 Corollas nos Estados Unidos, e os Estados Unidos detêm as segundas melhores estradas do mundo depois da Alemanha, né? E considerando também que o veículo é menos de 50% do que custa aqui no Brasil. E mais ainda, é importante lembrar que o americano tem uma renda per capita de aproximadamente 55 milhões de dólares, 55 mil dólares, né? Enquanto que a renda per capita do brasileiro é em torno de 10 mil dólares. Ou seja, o americano ganha 5,5 vezes mais do que o brasileiro, paga o preço do veículo 60%, ou melhor, mais de 100% do valor do veículo, e ainda paga um IPVA correspondente a 60 vezes, ou melhor, a 1/60 do que o brasileiro paga. Considerando que você ainda, o brasileiro ainda paga o seguro total, porque o carro pode ser roubado, 550 mil veículos são roubados por ano, e por essa razão o brasileiro paga o seguro total do veículo, o mais caro do mundo, né? E ainda tem o risco de ser assaltado e transitar pelas estradas e pelas ruas de péssima qualidade do país. Então, é muita agressividade do Estado Democrático Brasileiro em cima do consumidor e do cidadão brasileiro. No fim, a gente vai ficando refém de políticas públicas insatisfatórias, vamos dizer, porque a questão do seguro ser caro tem a ver com a segurança pública, que não é boa, né? Que falha. A questão da tributação do valor do veículo que o senhor mencionou, por exemplo, tem a ver com uma reforma tributária também, um sistema tributário que ainda não conseguiu se ajustar, né? E a falta de fiscalização, porque se as empresas não poderiam fazer esse tipo de cobrança de multa tão alta,
Haveria algum tipo de fiscalização que protegesse a gente? Tudo isso teve uma origem, assim, podemos dizer, são várias as razões, mas podemos citar algumas importantes, como foi o caso da elaboração da nova Constituição brasileira, que seguiu um modelo português, um modelo equivocado, que sobrecarregou o Estado. Por ter sobrecarregado o Estado, sobrecarregou também de corporações privilegiadas, e por tudo isso teve que aumentar sucessivamente a carga tributária do cidadão brasileiro, do consumidor brasileiro, e ainda veio a questão da reeleição, do projeto da reeleição aprovado na década de 90, e aí os governadores, por exemplo, tomam posse no dia 1º de janeiro, é um dia de festa. A partir do dia 2 ele já começa a tratar da reeleição. Aí veio mais a queda pelo Supremo Tribunal da cláusula de barreira, que criou essa quantidade, essas dezenas de partidos. Então, todo o consumidor brasileiro está sustentando toda essa estrutura, esse peso, de reeleição de presidente, reeleição de governador, reeleição de prefeitos, E toda essa sobrecarga sustentando corporações entre as mais privilegiadas do mundo, tudo isso em cima do contribuinte brasileiro. E aí, num assunto que parece que não tem relação nenhuma, senador? Está tudo ligado, E o exercício da cidadania, como é importante, senador? Tudo interligado e contra a cidadania do nosso país. Olha, foi uma aula. Eu confesso ao senhor que quando a gente começou, não pensei que a gente fosse encaminhar dessa forma. O assunto foi muito interessante. Agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigado também. Agradeço a atenção dos telespectadores da TV Senado, e é sempre um prazer vir para cá conversar um pouco a respeito dessas questões do dia a dia do nosso país. Está sempre convidado, senador. É uma honra ter o senhor aqui. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.